Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais de hoje e vamos falar sobre dinâmicas ocultas dos relacionamentos amorosos. E para isso estou aqui com a Fer do Prana e com o professor da Fenômeno, Alex Possato. Fica conosco. Mas antes eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores, porque esse conteúdo só chega para você através deles. Ao Prana Energia Vital, que está aqui conosco sempre, entregando muito conteúdo de qualidade, que lhe leva terapias para a tua vida. Lojas Regla, viva novos caminhos, aqui visto Regla nos programas Algo a Mais. A Fer também é convidada a vestir e hoje também está com um look bem bacana. Casa dos Condomínios, no centro de Veranópolis, tudo para a tua casa ou condomínio, aproveita. Restaurante e Cantina Mascarão, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Casa Gamba, especialistas em você. Supermercados Lorenzetti, o endereço das melhores compras. E Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. E agora, sejam muito bem-vindos, Fernanda, Alex. Que satisfação ter vocês aqui. Que papo para hoje, né, Fer? Pois é, né? Aproveitando o Prof. Alex, que vou deixar depois que ele se apresente, né? Hoje, colega que aceitou fazer parte do grupo de professores do curso, onde a expertise dele, da esposa, a Lu, que tem programa aí, né? A Lu gravou o programa com a Julie, o pessoal pode procurar, né, Lau? Com certeza. Então, sim, a energia da nossa vida amorosa nos traz uma energia de vida, né? Toda a família começou porque um casal se encontrou, né? A nossa família começa assim, então é uma energia que nos traz vida. Enquanto nós nos encontrarmos como homens e mulheres, então isso também independente que o pessoal aí de casa ouça com o coração, independente da forma com que executa a sua sexualidade, nós nascemos homens, nascemos mulheres, né? Temos nosso aparelho reprodutivo, e enquanto nós nos encontrarmos como homens e mulheres, nos olharmos nos olhos e nos tomarmos assim, nascerão mais humanos, chegarão mais famílias. Então convidei o Prof. Alex, ele topou, e aí? Que possamos entregar algo que as pessoas em casa possam refletir e olhar para essa energia tão importante. Maravilha, Fer. Então seja muito bem-vindo, professor Alex. Obrigado. Também agradeço aqui a Laura, Fê, né, a participação, né, nesse módulo de relacionamento que vai ocorrer agora, né, nesse final de semana. E o que a Fê trouxe, né, é esse mistério, né, que relacionamento afetivo é uma coisa tão instigante, provocante, ao mesmo tempo, né, dá um certo medo, e todos nós viemos de relações afetivas, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas dinâmicas, porque tem muita distorção, né? A gente, desde a Idade Média, vem sendo bombardeado pela ideia do amor romântico, e por mais que eu acho que a gente não acredite nisso, no fundo a gente quer. A gente quer o príncipe, a princesa, a relação idealizada, tudo bonitinho, o casal vai ser feliz para sempre, os filhos vão ser saudáveis, e não é assim que a gente veio, né? A gente veio de famílias humanas, normais, pessoas com suas dificuldades, né? Homens, mulheres com um monte de necessidades, principalmente de segurança, sobrevivência. E isso vem primeiro, antes da qualidade da relação. E aí, se a gente não souber olhar para isso, tudo que a gente vai fazer na relação é projetar algo que não vai acontecer. Então, por isso que a gente quer falar um pouquinho dessas dinâmicas, porque sim, acredito na boa relação, acredito na harmonia, acredito numa transcendência, inclusive, né, desse lugar, né, do amor romântico para um lugar de um amor quase espiritual. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que trabalhar emocionalmente, se investigar, ficar em paz com um monte de coisas do passado para a gente poder fazer a nossa história do nosso jeito. Pois é, dinâmicas ocultas. Então isso já deixa a gente assim, uau, o que pode ser? Esse. Que mistério pode ter ali, né? Será que tem um terceiro aí no meio, a gente não percebe? Que situação. Vamos lá. Fer, quando imagina vocês assim, pensaram, Laura, né? esse termo é o que o pessoal de casa vai entender numa linguagem mais corriqueira. É isso. Dedo podre.
Ok? Uhum. Quantas vezes a gente fala assim, lá vou eu com meu dedo podre. Já encontrei essa criatura aqui, que é anterior, também me traía, esse aqui também tá me traindo. Encontrei aquele parceiro que bebia, esse aqui também tem dependência. Então, esse lugar, né? Então, essa dinâmica oculta, ela pode ser traduzida assim, Laura. E nunca mais quero ter mais ninguém. Eu sou sozinha e bem feliz, por exemplo. E aí depois se apaixona, né? E aí vem novamente aquela dinâmica oculta. Né? Por que eu me atraí por este perfil? Porque quando a gente começa isso que o Alex trouxe de a gente idealizar, né? A nossa princesa, o nosso príncipe, né? O conto de fadas. Quando a gente começa a trazer para a realidade, né, que existe uma dinâmica, que o relacionamento dos nossos pais, a forma com que o nosso relacionamento olha, né, para o casamento, para a sexualidade, porque é como colocar nossos pés no chão mesmo, sabe? E como uma adulta dizer, ok, eu me apaixonei por essa pessoa, porque senão a culpa fica com o outro. É que ele bebia. É que ela não era disponível, ela não me procurava, ela não... Então vai ficando com o outro. Quando a gente traz esse termo de dinâmica oculta, poxa, existe algo dentro de mim, que aí vai chamar de inconsciente, né, Alex? Lealdade parental invisível, esses fios que nos interligam, né? Então eu vou saber que existe um padrão que faz eu olhar e dizer assim, que lindo... Ai, que mulher atraente. Isso é o que eu sempre imaginei. Porque quando a gente tá apaixonado, a gente não tá com os pés no chão. Apaixonados, nós fantasiamos. Pensa quando a gente tá apaixonado, aqueles primeiros dias de paixão. Aquela pessoa nem tem bafo. Você comer massa ali óleo é gostoso. E aí, no passar dos dias, a gente vai botando nossos pés no chão, aquela paixão vai passando. E eu começo a ver a pessoa tal qual ela é, como um ser humano. Até mesmo porque nos primeiros dias tem um reboco de maquiagem na cara. Reboco de maquiagem, né? A gente não fica só de pijama, bota umas roupas mais arrumadinhas, né? E aí depois, quando a gente vai entrando na realidade, a gente passa a olhar a pessoa tal qual ela é, como um ser humano comum, como outro qualquer. Então essas dinâmicas ocultas é a gente começar a perceber, ok, qual é o padrão? Então, esse é o convite hoje, né? Que durante a nossa bate-papo aqui, o pessoal de casa possa botar os pés no chão mesmo e dizer, ok, mesmo quem tá casado aí há 20, 30 anos, 40, né? Nós temos um público que assiste esse programa, que talvez tenham relações aí, bodas de ouro já, né? Ou pra quem tá solteiro, ou acabou um relacionamento, ou tá namorando, ou tá noivo. Deixa eu olhar. O que essas dinâmicas ocultas, o que esse dedo podre, né? Porque o dedo podre ele não é só podre. Tem algo que me fez atrair e dizer, essa pessoa é uma pessoa apaixonável. Esse é meu tipo, né? De onde vem esse tipo? Por que esse é o meu tipo? Por que esse é o meu bonito? Por que esse é o meu padrão? Né? Então que possamos nesse programa trazer um pouco de consciência para esse padrão. E enquanto tu falavas também, eu penso que por vezes acontecem diversas dinâmicas entre os casais e aí eu me relaciono com um, aí não dá certo, me relaciono com outro, não dá certo. Às vezes é a mesma coisa ou coisas que se assemelham e sempre acontece, e aí é a história do dedo podre. Só que a mulher entra em desespero porque ela tem um reloginho, né? Que até foi comentado sobre no outro programa com as meninas, com a Júlia e com a Lu, que a mulher tem um momento que finaliza seu período fértil e tudo mais. Mas a mulher, ela enlouquece e às vezes acaba procurando rapidamente outra pessoa que acaba sendo dedo podre novamente e ela não entende o porquê de todas essas dinâmicas. Então, Alex, vamos entender um pouquinho as dinâmicas, isso? Então, eu diria que a primeira dinâmica tem a ver, vamos dizer, a mais básica e mais fácil de entender, tem a ver da relação do homem, do menino com a mãe e da menina com o pai. O Bert Hellinger chama isso da filhinha do papai e o filhinho da mamãe, que de alguma forma é o que o Freud trazia como o complexo de Édipo. A ligação sexual mesmo do menino é muito forte com a mãe,
uma questão de energia, não que ele queira a mãe sexualmente, mas ele é atraído pela mãe, assim como a menina é atraída pelo pai. E já nessa dinâmica, o que acontece se eu, menino, sou atraído pela minha mãe? Eu vou me confrontar com meu pai, né? No complexo de Édipo, Édipo matou o pai sem saber, né? E casou com a mãe. E a menina é esse complexo de Édipo invertido. Ela é apaixonada pelo pai e, de alguma forma, ela é concorrente da mãe, né? O que acontece se essa dinâmica não é quebrada? Porque isso é natural. Só que vamos dizer, por volta dos 7 anos, até a pré-adolescência, isso deveria começar a ser quebrado. Nas sociedades primitivas se faziam ritos, onde o menino e a menina passavam por processos dolorosos, inclusive, para eles entenderem que naquele momento eu estou deixando meu pai e minha mãe e estou virando membro da família, da comunidade, da tribo. Só que isso não é feito na nossa sociedade, né? Então, muitas vezes, o menino ele continua ligado à mãe, e aí vamos pensar assim, o pai é mulherengo, o pai bebe, o pai não trabalha direito, então a imagem que ele vai projetar do pai é a pior possível, fora o que a mãe e a família vai dizer desse pai. Ele não consegue mais soltar da mãe. Quando ele cresce, o menino, depois eu falo da menina, que é parecido, o Hellinger diz assim que ele vai ser um eterno namorado, né? Porque ele está em busca da mãe. Sempre ele está em busca de uma mulher, mas não alguém igual para ser companheira, mas alguém que seja a mãe dele. Por isso que ele vai buscar alguém que cuide, alguém que seja, né, que dê o carinho, o corpo, o prazer, mas não exatamente como mulher, mas como mãe. A mulher vai fazer o mesmo com o homem, né, com o marido, com o namorado, buscando um pai, aquele que é a segurança, aquele que é o provedor, né, aquele que aplauda, né, que goste dela, mas não exatamente como uma mulher, mas como se fosse um pai aprovando a filha. E aí essa relação, quando adultos, né, a gente vai atrair uma relação doentia, né, codependente. Muitas vezes a gente até ouve, né, chamar de papai, né, em vez de chamar minha namorada, minha esposa, ou meu marido, é meu papai, mamãe, vem aqui, né? E a gente vê que quando muitas vezes essa mulher engravida, o homem começa a se distanciar, porque ele já não tem a mãe que ele queria. Ela tem que cuidar do filho, né? Ela tem que cuidar das crianças. E aí ele perde a mãe, né? Aí o que ele faz? Ele vai procurar outra. Uhum. Então essas dinâmicas, elas são as básicas, né? Que em algum momento, se a gente não fez esse tipo de ruptura interna, o menino se separando da mãe e começando a entender que ele é um homem, né, que está crescendo, está a serviço da família, e a menina se separando do pai, entendendo que ela é uma mulher que está se preparando para ser mãe, pode ser ou não, mas ela não é namoradinha do papai, o menino não é namoradinho da mamãe. Se não fizer essa ruptura, vai ter que fazer depois. E geralmente a gente faz quando sofre, né? Quando você percebe que a relação não dá certo, quando você é traído ou trai várias vezes, né? Aí a gente, de repente, vai buscar terapia. E desperta, né? Pois é, Fer, então. Eu gostei da tua cara, Laura. Foi assim, uau. Uau! E essa é a dinâmica básica. É a dinâmica básica, Pois porque é. o que acontece quando o Prof. Alex trouxe esse perceber do Bert Hellinger, que era freudiano, né? E a constelação trouxe... O Bert Hellinger, ele... Quando a gente fala sobre o estudo da constelação, pra gente chegar nesse lugar agora, um constelador... Vamos seguir a linhagem de Bert Hellinger, que é uma linhagem fenomenológica. O Bert Hellinger viu as constelações, ele não descobriu. Elas estavam ali, eram dinâmicas, ocultas, e ele começou a perceber. Ele teve inúmeras formações terapêuticas, né? Então ele estudou hipnose ericksoniana, ele estudou PNL, ele estudou psicoterapia de grupo, né? A terapia do grito, o script, e ele começou a perceber essas dinâmicas. Então, sim, ele trouxe muito que é da psicanálise, muito que é do Freud. O que vai acontecer com a filha mulher quando ela vai se posicionar ao lado do pai, né? Essa filha se posiciona ao lado do pai muitas vezes para suprir a indisponibilidade da mãe sexualmente para esse pai, né? Ou a indisponibilidade de afeto.
ela vai olhar pro pai e vai dizer, eu seria pro papai uma esposa muito melhor que a minha mãe é. Se eu fosse casada com meu pai, eu trataria ele assim, 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 assim. Só lembrando, tudo isso inconscientemente. Isso. Por isso que o nome já no início disse, oculto. Uhum. Nós não vemos isso, né? Mas a gente vai sair por aí, Laura, procurando o nosso pai, nós mulheres, né? Aí o Alex falou, o menino olhou lá, o pai ausente, o pai que por alguma razão não estava, e aí o menino olha e diz, nossa, eu seria um marido bem melhor para minha mamãe. Né? Se eu fosse o marido da minha mamãe, não trataria ela assim. E aí vão crescer adultos indisponíveis sexualmente, no sentido de formar uma família de corpo e alma, né? Eu vou ter o meu órgão sexual para oferecer, porque o meu coração já é da mamãe ou já é do papai. Que aí a gente vai usar termos, né? Casada com a mãe, casada com o pai, né? Que pode acontecer com meninas também. Mas para a gente entender essas dinâmicas ocultas do nosso sistema, a gente precisa olhar como foi que a gente viveu, como a gente triangulou. É uma triangulação que acontece quando a gente olha para nossa mãe, olha para o nosso pai e entende a vida amorosa. Né? Então, essa é uma concepção que o pessoal de casa, Laura, já pode fazer esse exercício aí. Né? Quando eu olho para o relacionamento deles, e aí muitas pessoas dizem, não, meus pais nem tiveram relacionamento, se viram uma noite. Tiveram um namorico. Eles se relacionaram. Nem que seja por uma noite, por uma hora. Aí depois, então o relacionamento deles não foi um casamento, o relacionamento deles não foi uma paixão, foi uma diversão. Enfim, quando eu consigo entender internamente como eu percebo esse relacionamento, o meu filtro, porque não quer dizer que seja isso. Isso é bem importante a gente perceber o que é uma narrativa que eu conto, que eu fantasio, e o que realmente é. Então, como eu vejo é como eu fantasio. Porque muitas vezes não é nada disso. Aí a gente pergunta assim, não, mas não é isso, filha. Não, mas não é isso. O irmão acha outra coisa, né? Um irmão vê diferente, né? Então, como eu vejo essa relação? Porque aí eu vou olhar, seja quem tá em casa, que são nossos espectadores aí com relacionamentos mais duradouros de tempos, né? Mas que tem dinâmicas e sabe disso. Como quem tem seus relacionamentos recentes, como isso tá em mim? Aonde eu tô vendo a dinâmica da minha mamãe com o meu papai, do meu papai com a minha mamãe na minha vida? Uhum. Porque aí eu começo a olhar o oculto, que eu não tenho consciência. Por isso que a constelação vai te ajudar, a terapia, qualquer outra terapia, o psicólogo vai te ajudar, só que é aquilo que eu te digo, vai depender da pessoa. É como eu ir numa nutricionista que se formou em Harvard, a melhor nutricionista premiada, né? Pagar uma consulta para ela, sair de lá e passar na padaria. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso parar, me perceber, como eu funciono, como eu sinto, como são minhas concepções. Porque se eu não tiver esse conhecimento de mim, de como eu percebo, eu vou ter que dizer, Laura, vê tu aí pra mim qual é a dinâmica. Uhum. Então eu também, mais uma vez, terceirizo. Para eu fazer isso, eu preciso ser um adulto que toma responsabilidade. Por isso eu olho pro marido, meu marido, né? Meu marido não sei o quê. A mulher não sei o quê. Agora arrumei esse outro aqui que... Tá, mas e eu? Cadê a minha responsabilidade como isso? A única forma de nós, seres humanos, conseguirmos realmente mudar um padrão, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade sobre aquilo. Enquanto a gente não assume a responsabilidade, e é bíblico, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu preciso olhar para mim mesma, entender a minha dinâmica, a minha percepção, para fazer diferente, senão eu tô sempre terceirizando. Tá certo. Agora, a gente vai dar uma pausa nesse papo que tá bem especial. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, mas a seguir a gente volta para ver como a gente vai perceber melhor essas situações, essas dinâmicas ocultas. Então, fica conosco. Casa dos Condomínios. Com os melhores preços para as indústrias, condomínios e a sua casa também.
passa na Casa dos Condomínios, no centro de Veranópolis. Prana Energia Vital, serviço de saúde alternativa e holística, levando terapias para a tua vida. Lojas Regla, viva novos caminhos. Cliente Paludo, seu crediário segue ativo nas Lojas Regla. Confira as condições de pagamento especiais para você. E eu aqui visto Regla sempre nos programas Algo a Mais. Voltamos com o nosso papo de hoje, falando sobre dinâmicas ocultas nos relacionamentos amorosos. Aqui com o professor Alex e com a Fernanda do Prana, que estão explicando para nós, partindo da visão sistêmica, como funcionam essas dinâmicas ocultas. E no início eu brinquei, né? O que teu oculto tem por aqui que eu não estou enxergando, ou enfim, mas que isso acontece, são fenômenos, e a gente tá tentando entender aí como tudo isso tem acontecido. Antes de continuarmos, eu gostaria só de deixar aquela dica especial que nós temos, que é conhecendo seus direitos. Então, roda para nós com o convidado de hoje. Olá, telespectadores da Conecta. Hoje vamos conversar sobre união estável. União estável é uma relação entre duas pessoas que tem que ser contínua, duradoura, pública e com o objetivo de constituir família. Esses são os requisitos em que a lei estabelece que haverá uma união estável. Não é necessário, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é necessário fazer um documento, seja particular ou uma escritura pública de união estável, para que assim então seja ela reconhecida. Claro que nós advogados, a gente sempre orienta a fazer esse documento, que ele traz uma tranquilidade para os conviventes, porque ali tu pode estipular regime de bens, a data do início da união estável e detalhes que vão evitar discussões futuras. Mas não é obrigatório esse documento, então não é necessário que tenha um documento para que haja união estável. A união estável ela é uma situação de fato, né? Basta que haja uma relação, né, como eu disse no início, entre duas pessoas que seja contínua, pública, duradoura e com o objetivo de constituir família. Também não é necessário que essas pessoas convivam sob o mesmo teto, que é uma outra situação também que nos acontece bastante aqui no escritório, né, essa dúvida. Então não é necessário. O casal ele pode estar cada um na sua casa ou até mesmo morar em cidades diferentes e mesmo assim existir uma união estável. A união estável, então, no momento que ela, né, se caracteriza, ela passa a ter para os conviventes direitos, deveres, como numa separação, então, partilha de bens, pensão alimentícia e até mesmo direitos hereditários. Por isso, então, que a gente gosta sempre de frisar da necessidade de se informar, muitas vezes de fazer esse documento, para evitar discussões futuras e assim também estar garantido, né, com o que a lei estabelece. Muito obrigada, até a próxima. Isso aí, então agora voltamos com o nosso papo e falando sobre essas dinâmicas ocultas. A gente já ouviu bastante a questão teórica, mas professor, vamos falar um pouquinho sobre exemplificar a prática disso. Por favor. Então vamos lá. A criança, ela necessita, na verdade, ela precisa do amor dos pais 100%. E é impossível, né? E aí o que acontece quando ela vai percebendo que o pai e a mãe não estão presentes, né? Que não estão dando o carinho necessário? Ela começa a se ligar num sentimento de vazio, né? De vazio interno, né? Eu queria, mas eu não posso. Isso sem contar nas questões quando tem agressão, né? Quando ela percebe os pais também, às vezes não tem uma agressão, mas não tem uma conversa. Quando eles não estão presentes porque trabalham demais. Quando tem uma doença em casa, então toda a atenção da família vai para o doente e a criança se sente lá não vista, né? Ela não entende o que está acontecendo e isso vai causando uma dor, uma carência. É nessa carência que ela se abre para os padrões, né? O que é um padrão? Um padrão significa, já que eu não recebo o amor que eu gostaria, e de certa forma não vai receber mesmo, né? Eu preciso me comportar de um jeito para ser vista. Mesmo que esse comportamento às vezes me leve para algo que é ruim para mim. Por exemplo, vamos imaginar um casal
que não consegue se conversar, não consegue ter um diálogo construtivo. E a criança fica observando, fica meio assustada no meio daquele jogo. Aí, inconscientemente, ela se vê chamada a virar um meio de campo entre pai e mãe. Então, aquilo que a mãe não fala para o pai, ela fala para a criança e a criança fala para o pai. Aí o pai responde para a criança ir para a mãe. Né? Ela vira meio que um ping-pong, né? E isso é uma triangulação. Essa criança começa a entender a forma de eu ser vista, não exatamente amada, mas ser vista e aprovada é quando eu estou no meio do rolo da família. Aí ela vai crescendo, quanto mais ela tem de habilidade para resolver rolo, pelo menos para ficar no meio do rolo, ela vai participar. E isso na vida adulta vai tornar uma pessoa, né, um adulto que vai buscar problemas dos outros para resolver, não se vê e acredita que ao estar no meio do problema dos outros, ela está pelo menos pertencendo. O que tem por detrás? Aquela dor de falta de amor que ela sentia desde o começo, que não estava sendo suprida, e aí ela aprendeu a entrar nessa dinâmica oculta, né? E quando a gente atende clientes que vêm com esse tipo de dinâmica, é louco, porque quando a gente fala, para de fazer isso para os seus pais, porque eles não precisam, ou para o seu marido, ou para não sei quem, a pessoa ela fica assim assustada. Mas como que eu paro? É como se perdesse a razão da vida dela, né? E aí, se ela parar, ela vai entrar em contato com uma dor emocional que ela nem sabia que estava lá. É por isso que é difícil mudar o padrão. A história de eu tenho que me meter sim, né? Como não? Eu vejo que as coisas acontecem e eu sei resolver. Então, é isso. Porque entra num lugar de super-herói, né? Eu vou lá resolver, mas aí o que eu tô fazendo? Muitas vezes é uma fuga da minha própria dor, né? Assim como, por exemplo, uma filha mulher, né? Que por alguma razão o pai foi embora, ou o pai é desconhecido, ou foi um rompimento com o relacionamento com o pai, e ela não tem pai, né? Vai trazer a narrativa. A dinâmica oculta é que ela tem pai. Todos temos, né? Claro. Todo mundo, todos que estão encarnados têm pai e mãe. Ela vai dizer, eu não tenho pai. E vai vir procurar, né? Seja constelação, enfim, uma terapia, porque não tem libido mais pelo marido, né? Não consegue se sentir mulher do marido, meio que o marido é um pai, diz que roupa ela vai usar, o marido pagou a faculdade, né? Se sente dependente não só emocionalmente, mas financeiramente do marido, né? Tá posicionando esse marido num lugar de pai. Então, esse movimento que nós estamos falando aqui é para olhar para esse lugar. Porque num relacionamento amoroso, nós precisamos olhar para o outro de igual para igual. Eu preciso olhar para o meu marido de igual para igual. E não de cima para baixo. Né? Quem que deixa? Como assim a mulher não deixa? Dani, essa semana tinha os convites de pádel, né? Já, o pessoal aí de casa já sabe que o Dani ganhou um campeonato aqui em Nova Prata. Agora o Dani. Só. Dedicado ele. E ele, essa semana, tinha lá os meninos, os amigos do pádel, mandando. E ele disse assim, mandou uma figurinha que disse, deixa eu ver com a minha esposa se eu quero, e aí se eu quiser eu aviso. Eu disse, amor, essa figurinha aí não tá nada sistêmica, né? Tu é adulto, tem pai e mãe, se tu quer ir, tu vai, né? Mas quantas vezes a gente se coloca nesse lugar, não, tu não vai jogar, porque hoje eu preciso de ajuda no prana, né? Então, como eu me percebo isso? Eu dou ordem pro meu marido, ai dele se não fizer? Ou ai de mim se não fizer algo, meu marido vai me castigar, vai dizer que isso tá de cima para baixo? Feira, que não é assim, eu disse, olha, hoje eu não gostaria. Nosso mando distorcido, né? A gente vai distorcendo, enfim. Então, começar a perceber esse lugar. É nesse sentido, né, Laura? Não só... E quantas pessoas têm assim, meu Deus, tá igual meu pai. Sim, sim. Meu Deus, a mulher lá em casa é um xingamento, né? Tá igual minha mãe. Então, é olhar para essa dinâmica que é oculta, mas que nós verbalizamos. A gente só não tá olhando pro que tá dizendo, né? Tá igual meu pai, tá igual minha mãe. Meu casamento agora tá horrível como o dos meus pais. Tô fazendo com meu marido exatamente o que minha mãe fazia pro meu pai, que eu não admitia.
né? Então, nesse sentido da dinâmica oculta, que já é um convite de percepção. Tá? Então, quantas pessoas nos procuram, né? O Alex também, ele e a Lu nessa caminhada deles, especialistas em casais também, olhar para esse lugar, porque é algo muito comum. Né? E nós verbalizamos. Né? Quando a gente fala, a gente já está trazendo, a gente só muitas vezes não está ouvindo o que está dizendo. Né? Mas de que forma está esse relacionamento? Pois é. E a história de se olhar de igual para igual, que pode ser que seja realmente difícil, ou alguém que foi acostumado a organizar toda a família, como é que eu vou olhar de uma maneira, né, de uma maneira igual para igual, se sou eu que organizo? Né? Se vem de mim a palavra de que tudo vai dar certo, e como isso se torna algo para perceber. E dentro a gente vê que fala-se muito que as constelações elas podem facilitar a olhar para isso, que quando a gente senta e se propõe a pensar no que está acontecendo, ou coloca a questão, né? Porque tem várias situações. É o perceber o que realmente está acontecendo. Professor, quando que a pessoa realmente se dá conta que pode estar numa dinâmica que não é de acordo? Porque aí que tá. Porque dizerem que tu não tá de acordo é uma coisa. Agora, tu te perceber é outra coisa. Então, enquanto a gente vive o padrão e ele vai mais ou menos funcionando, mesmo que com dor, a gente diz que nós não sentimos pertencentes. Então, eu faço igual o pai, né, como a Fernanda falou, igual a minha família, é assim que tem que ser. Né? E a gente tenta, dentro desse modelo, melhorar um pouco, mas não quebrar o modelo. Quando que a gente vai perceber que está ruim é quando o modelo não serve mais. Então, constelação sistêmica, ela tem uma lógica, né? Significa que um sistema, ele deixa de ser funcional. Por isso que as famílias estão mudando, né? Então, antigamente não tinha divórcio. Daí falaram, vamos inventar o divórcio porque as pessoas precisam ter segurança e fazer alguma coisa para organizar. Então, o sistema, ele entra em colapso. Tipo, eu não aguento mais meu marido, eu tô com vontade de matar ele, eu não aguento mais minha esposa, ou não aguento mais cuidar dos meus filhos. E aí a pessoa vai buscar terapia, constelação e outros métodos. Aí, nesse momento de crise, né? Aí é o momento dela entender que está dentro dela esse padrão, emoções disfuncionais que ela vai ter que olhar, dores de abandono, de carência, de agressão, de abusos, né? Tem muita coisa que a gente não lembra, né? E não necessariamente a gente precisou ser traumatizado assim com espancamento. São pequenos traumas, né? E isso a gente projeta na relação. Então tem um lado nosso que ainda é muito criança, né? Que não sabe lidar com esse emocional, que não sabe dialogar, né? E aí isso vai vir à tona. Quando vem à tona, a gente constela, isso é visto, mas eu sempre costumo dizer, agora que começa o trabalho, não é a constelação que vai mudar, né, a pessoa. Agora que eu olhei, como é que eu vou mudar, né? Como é que eu faço diferente? Às vezes uma relação precisa separar mesmo. Às vezes a gente precisa aprender a pôr limite na família, né? Porque somos adultos, não somos mais crianças que tem que ficar obedecendo. Então essa mudança é mais difícil e é gradual, né? Mas as pessoas que vêm fazendo essas mudanças, muda assim radicalmente a qualidade de vida, né? A maturidade, a capacidade de energia, de fazer o que quer, porque para de perder energia onde não tem sentido. Então é bem bacana. E é aí que a gente vê o conforto, fala um conforto quando a gente não quer se movimentar, porque está confortável aqui, né? Na posição em que eu estou, está confortável, porém, tá tudo virado, mas eu estou confortável. Não, mexer os pauzinhos nesse momento, eles vão me dar trabalho. Só que é isso. É muito mais do que isso, porque o resultado de se levantar e tomar frente de algo que não tá legal é o princípio, né? Tem um estudo da Universidade de Harvard que diz que apenas 5% da população tem uma vida incrível. Né? 95% da população tem uma vida medíocre. Se contenta com o salário que tem, com o relacionamento que tem, com a casa que mora. E não que a gente tenha que ser insatisfeitos, não nesse sentido.
mas no sentido de sentir realização. Eu tô feliz, me sinto em paz, sinto que tenho uma boa vida, né? Por quê? Porque dá trabalho. Como é pra gente fazer uma dieta? Né? Fazer um exercício? Dá trabalho. Uhum. Cozinhar. É mais prático pegar o pi lá, 5 minutinhos, tá pronto. Bom, mas e aí se eu vou cuidar do meu alimento, se ele vai ser um alimento mais natural? Então, esse trabalho, quando o Prof. Alex disse, é isso aí, né? Porque eu não vou lá na consulta da nutricionista, eu vou na consulta do médico, sair, tô melhor. Eu tenho que ir pra casa fazer o tratamento. Né? Então, de que forma eu estou consciente? Porque quando a gente chega num terapeuta, seja o terapeuta da área que for, né? Porque um médico é um terapeuta, né? O psicólogo é um terapeuta, né? Então, eles fazem uma anamnese com a gente. De que forma tu dorme? Quanta água tu ingere por dia? Né? Que tipo de alimentação tu tem? Tu faz exercícios? Incrível que isso em todas as áreas, né? Em qualquer área. E aí, como eu vou estar me relacionando bem com o outro se eu não me relaciono bem comigo? E quem sou eu? Vamos parar pra pensar por aí. Né? Eu sou filha dos meus pais. Eu sou produto de um amor. De um amor que teve seus altos e baixos, suas dores, suas alegrias. E muitas vezes, falir com a nossa vida é uma vingança. Falir com a minha vida é me vingar dos meus pais. Porque vá que, do jeito com que eles fizeram, eu seja feliz. Não é que funcionou? E aí, como é que eu vou culpar o meu pai? Como é que eu vou culpar a minha mãe? Funcionou, deu certo. Eu tô feliz. Então, cuidar de nós é cuidar do fruto do amor deles. Então, e aí também agora vale sobre, antes da gente ter falado sobre eu que resolvo tudo, quantas vezes nos relacionamentos, né? É que essa criança aqui é mais minha. Né? Não tem nem mais nem menos, é meio a meio. É metade cada um, é metade pai e metade mãe, né? E 100% do que tinha naquele pai e 100% do que tinha naquela mãe chegou aqui. Então, conseguir perceber essas dinâmicas, e nós falamos isso. Eu sou muito mais minha mãe. Eu sou muito mais meu pai. É nem mais nem menos, é meio a meio. Então, conseguir perceber isso pra que se eu, olhando pro produto deles, que é a Fernanda, consigo tratar bem a Fernanda, bom, quem sabe eu posso organizar algo com o Daniel. Porque senão eu vou estar tentando fazer aqui algo que eu não faço aqui. Então eu preciso estar de bem e de entendimento comigo. Bom, isso não quer dizer que os fatores externos não vão interferir em nós, porque é óbvio que vão. Né? Sou eu, o outro e o contexto. Então eu também preciso entender o contexto, mas a alegria é aqui. Depois, quem sabe, quando eu sei a minha crença do abandono, como o Alex falou, né? As nossas feridas profundas da infância. Quando eu entendo quais são as minhas, eu também sei dizer, olha, amor, quando tu tem essa atitude, toca numa ferida, então nós podemos cuidar do outro, né? Saber o limite, onde dá pra ir, o que fere. Porque senão a gente vai estar sangrando em cima do outro, né? Tá certo. Pessoal, agora a gente vai dar mais uma pausa nessa nossa conversa, mas a seguir a gente volta com dinâmicas ocultas dos relacionamentos amorosos. Fica conosco. Restaurante e Cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Casa Gamba, especialistas em você. Supermercados Lorenzetti, você encontra tudo o que precisa. Todos os dias da semana, ofertas imperdíveis. E para melhorar o seu final de semana, o sábado do churrasco. Então aproveita, vá para o Super Lorenzetti, o endereço das melhores compras. Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Há 40 anos desenvolvendo obras corporativas e residenciais, referência no ramo das rochas ornamentais com os melhores padrões em acabamento e beneficiamento. Visite as redes da Pedras Andretta.
Voltamos com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre dinâmicas ocultas e relacionamentos amorosos aqui com a Fer do Prana, com o professor Alex que está aqui. Que coisa boa a gente poder entender um pouquinho de todas essas dinâmicas que podem estar interferindo na vida de cada um. Então, bacana de poder parar, olhar e perceber né, o que pode estar sendo tocado, arrumado, procurar uma ajuda para dar uma alinhadinha na nossa cabeça. Óbvio que tudo isso, né, parte de nós, aquele trabalho de dizer... Poxa, mas vai me dar trabalho ter que procurar alguém para me auxiliar? Vai dar trabalho ter que mexer uns pauzinhos? Vai. Mas é tudo pelo melhor, né? Pelo bem. Então, voltando para esse papo, e Alex, a gente fala sobre relações diversas, né? Sobre todas as dinâmicas aqui já comentadas. A Fer falou sobre dedo podre, o que eu acho que é interessante, né? Porque é a repetição do que a gente aprendeu, do que a gente tem por base. Relações tóxicas. Né? Hoje se fala muito, então o que a gente pode pontuar sobre? Relações tóxicas, né? Primeiro que realmente, né, a gente acaba repetindo padrões de relações com muitos problemas, incluindo agressividade, né, física, moral, sexual. E aí podemos dizer que existem, se a gente for olhar para trás, relação de avô, bisavô, tataravô, relações altamente tóxicas, né? Eu costumo dizer que o sexo das nossas avós, às vezes da mãe também, né? Mas vamos falar, avó, bisavó, eram estupros, né? O homem chega, alcoolizado às vezes, ou chega lá do trabalho e vamos lá, né? E a mulher lá não quer, né? E vamos, por que tem 18 filhos, né? Será que ela queria, né? Enfim. E aí, essas negações, porque antigamente você não podia dizer não, né? Era assim que tinha que ser, inclusive estava na lei, né? A mulher que negasse sexo, o homem podia pedir separação. Aí as raivas engolidas, né? As palavras não ditas, elas vão ficando para novas gerações. E acaba explodindo hoje nessas relações tóxicas, que vamos dizer, é um pedido do sistema familiar para que as pessoas envolvidas aprendam a fazer diferente. Então a gente está sofrendo, só que a questão não é apontar o dedo, ele é culpado, ela é culpada, mas como que eu posso fazer diferente? Mesmo que seja rompendo ou colocando um limite, né? Porque o sistema familiar ele pede novos movimentos, ele pede novas posturas que antigamente não conseguiram fazer, né? Então relações tóxicas, elas precisam ser olhadas. Não adianta a gente excluir, falar, então ele é culpado, lei da Maria da Penha e prende, ok, né? Às vezes precisa, mas se eu não ver que eu também sou parte responsável desse problema, eu vou atrair outra pessoa violenta, né? Ou às vezes eu atraio a agressividade daquela pessoa que vem lá e mata, que a gente tem visto muito isso, né? Então a pessoa, não quero mais, é tóxico, denuncia, o cara sai lá e mata a pessoa, né? Então... autoconhecimento significa que eu também tenho uma parte dentro de mim, né? Como que eu vou lidar com isso? E aí, lidar com a dor, com a raiva, né? Com o não, né? Lidar com a separação, né? Porque muitas das relações tóxicas, eu diria a maioria, tem uma relação de codependência. Então a pessoa ela não quer ir embora, né? Mesmo sofrendo, mesmo tendo sinais, né, de que a coisa não tá legal e que pode piorar, não, vou dar mais uma chance, né? Então, precisa olhar qual que é essa dor aí, qual que é essa carência que te faz ainda ficar numa relação onde você está sofrendo. Você está sendo fiel a quem, né? Quando a pessoa começa a olhar para isso, naturalmente essas relações começam a se desfazer. Naturalmente, às vezes eu tenho que pôr limites, mas assim, eu não fico mais atrativo, né? Porque esse jogo de vítima e agressor, um atrai o outro. Não é por acaso, né? Então, a vítima atrai o agressor. Se ela não achar alguém que é, vamos dizer, meio agressivo, ela não se apaixona. Né? Bem louco a dinâmica, né? E aí, quando ela começa a entender o lugar dela, essa dor, naturalmente ela dá distância. Isso que o Alex falou agora, quantas pessoas, né? Deve ter também para ti, Alex, para Lu, pessoas que nos procuram e falam, olha...
encontrei um cara que é super queridão, é um amado, me trata super bem, mas eu não gosto dele. Não consigo ficar com ele. Não sinto Bonzinho desejo por demais. ele é muito querido. Né? Por isso que, claro, a gente falou sobre dedo podre, ou falou de tóxico, né? Mas tudo tem o seu lado bom e o lado ruim, né? Então, muitos desses nossos desafios, dessas nossas dores, nós sempre vamos nos desenvolver aonde foi preciso. Então, a gente acaba desenvolvendo dons incríveis por aquilo, né? Devido a essas feridas que a gente viveu e que nos tornou quem nós somos, né? Mas a relação tóxica, na constelação a gente fala sobre colocar a culpa no dinheiro, né? Aí o dinheiro carregar a culpa de algo. Então, a relação carregar o rótulo de ser tóxica ou não, ou o dedo segurar o lugar de ser o podre ou não, né? Quando nós começarmos a entender, enquanto indivíduos, nós como espécie, né? Eu entender que tudo aquilo que me acontece, toda pessoa que se aproxima, ela tá trazendo algo para ser visto. Algo para ser incluído, algo para ser organizado. Eu, Fernanda, particularmente, tenho uma crença numa força maior. Eu acredito que nada acontece por acaso, que se o universo tivesse uma única coincidência, entraria em colapso. Né? Ele tem um sistema que faz a forma com que a Terra gira e gira ao redor do Sol, e a semente que cai na Terra e vira uma planta, tem uma ordem. Né? E uma ordem natural das coisas, o dia, a chuva. Né? Então, se eu digo dedo podre, se eu digo relação tóxica, é como se eu dissesse que tem algo errado. Mas isso também não quer dizer que esteja certo. Né? Existe algo. Então, se eu parar lá para pensar, não é o que me aconteceu, isso eu acho que é do Jung, né? Não é o fato, não é o que me aconteceu, mas é o que eu faço com o que aconteceu. Então, independente da história que a gente teve, aí veio outra frase do Jung que diz: nunca é tarde pra gente ter uma infância feliz. Tá? Quando eu consigo perceber uma dinâmica, ok, estou numa relação tóxica. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou levar isso pro mais? Eu vou levar isso pro menos? De que forma eu vou conduzir isso? Eu vim lá da minha casa, onde meu papai e minha mamãe tinham dinâmicas. Tá, e? Porque muitas vezes a gente pega a nossa história, se atira na história e começa a justificar a falência da vida. Que eu sou assim porque minha mãe, sou assim porque quando eu era criança. E aí ficou ali atirada. Então, poxa, qual é a narrativa da minha história? O que eu vou fazer com ela? Aonde isso vai me conduzir? E aí o Bert Hellinger sabiamente trouxe um termo que diz levar para o mais. Então, se isso me aconteceu, foi dedo podre, foi tóxico, foi... Tá, vai me levar para o mais, vai me levar para o menos. Porque aí, mais uma vez, vem a responsabilidade. A responsabilidade que eu tenho sobre o que está no meu entorno, da forma com que eu estou conduzindo as minhas dinâmicas. Porque senão a gente vai dando esses rótulos, bom, ruim, podre, tóxico, e não sai do lugar. E talvez possa também acontecer a situação do que isso não tá bom, mas já que esse outro lado da minha vida tá bom, justifica. Então, esquece aquele que não tá legal, ao invés de tentar dar uma amenizada nele também e deixar tudo ok. Então, já que aqui tá fluindo, deixa isso aqui do lado, né? E daí tem o que pode ser cobrado por isso, já que tu não tá dando atenção devida, né? E para uma boa relação, Alex? Bem, lá no comecinho a gente falou sobre projeções, né? Então isso realmente a gente precisa se vigiar, né? O quanto que a gente tá meio viciado, né, nessa ideia de que vai encontrar uma relação perfeita. Relação perfeita é aquela que nós temos, né? É aquela que está lá, né? Como a Fê falou, seja tóxico ou não, né? Tem a traição, tem a fidelidade. É a lição que eu tenho agora. O que eu faço de bom com essa história, né? E
Assim, na minha experiência como constelador e também vendo o desenvolvimento de alunos e clientes, quanto mais eu consigo ficar em paz com o meu interno, com o meu emocional e sem apontar culpa, né, na relação, na outra pessoa, parece que vai ajustando, né? Então, de repente, aquela relação que já era meio submissão, opressão, eu começo a ficar em paz, a relação começa a perder o sentido. Ou a pessoa muda, a outra pessoa muda, e às vezes acontece, ela fala, poxa, eu gosto dela, ela tá mudando, se eu não mudar, acabou. Daí a pessoa começa a buscar. Ou às vezes a relação se separa, e naturalmente, pela pessoa estar já com mais maturidade, né, ela sabe lidar de um jeito melhor com o sentimento dela e com a outra pessoa, ela atrai uma relação mais madura também. Né? Então, naturalmente, as pessoas que vão se conhecendo, a relação vai melhorando de nível, seja a mesma relação, né, ou sejam outras relações que vêm depois. Isso é relação boa, né, porque se a gente colocar uma expectativa, qualquer que seja, né, aí tem que ter diálogo, tem que ter um sexo X, tem que ter espiritualidade, ambos têm que ter terapia, ambos têm que ter uma dieta. Talvez isso não vá acontecer, e daí a gente vai começar a forçar demais a outra pessoa e a relação. Então é o nosso trabalho interno, a gente vai crescendo devagarinho e a relação vai acompanhando isso. Esquecer um pouquinho os tem que. Sim, né? sim. Isso aí. É porque quem não estiver disposto à mudança, não está disposto a se relacionar. E com tudo. Né? A gente, claro, hoje foi falado sobre relacionamento amoroso, mas se eu não estou disposta a mudar, eu, Fernanda, e aí vem a Covid-19, como eu vou me relacionar com a vida agora? Porque agora tem o digital, tem o Instagram, tem a aula online, Se eu não estou disposta a mudar, não estou disposta ao relacionamento. Seja o que for, né? Então, quando nós também batemos esse pé, aqui eu sou assim, vou ter que encontrar alguém, porque tem um chinelo velho para um pé torto. Poxa, quanto que a gente precisa estar nesse movimento? E aí vamos trazer a mudança. Né? Só o morto não muda. O morto tá parado, ele tá perfeito. O que tá vivo precisa de mudança, precisa de movimento. Se agora, e aí o pessoal de casa pensa lá, quebrei o braço. Né? E aí fica 30, 40 dias com gesso. Como fica? Quando a gente vai tirar o gesso? Como ficou aquele parado? Ele perdeu força, ele perdeu musculatura, ele perdeu movimento. Então, isso funciona com a gente, não só com o corpo, com a nossa mente, com a nossa alma. Então, eu acho que uma relação saudável do meu lugar é olhar para esse movimento. É eu saber que hoje minha relação tá assim e amanhã ela vai precisar dar uma dançadinha, a gente vai ter que organizar alguns pontos e aí vai dar uma estabilizada. E se parar, também tá preocupante, né? Quantos casais que se separam ou relações que terminam porque nem brigavam, nem se falavam, simplesmente iam. Então, acho que é isso. Acho que o relacionamento, ele vem de uma mudança, de eu estar pronto para o que se apresentar, né? Que eu possa aprender com aquilo que se apresenta. Que maravilha! Gente, eu gostaria de agradecê-los por esse papo bem especial, né? Deixar esse espaço também para que cada um possa fazer suas considerações para o pessoal em casa, Alex. Então, né, eu sempre digo, né, eu trabalho com a Lu, minha esposa, e eu acredito no relacionamento. Na verdade, eu acho que a relação é uma das melhores maneiras da gente se conhecer e integrar, né? Porque é na relação afetiva que a gente começa realmente a se trocar. Se a gente está no autoconhecimento, é muito eu, né? Muito ego. Eu acredito que eu estou evoluindo, né? Que eu estou num outro patamar. Mas quando você está com outra pessoa, é prova, né? Daí não tem como disfarçar. E é nessa troca que a gente começa a perceber também o quanto que o outro nos ajuda e vice-versa. Então é o momento da integração, o momento onde a gente pode se unir de verdade, sair desse eu, dessa casca e perceber o outro como alguém que também está te ajudando a progredir na vida. Então eu vejo o relacionamento como um caminho espiritual, né? Existem alguns caminhos, como o Tantra, que mostra isso, né? Mas eu vejo que não precisa buscar nada muito elaborado. Pratica o amor junto com alguém
aprendendo a acolher as diferenças, né? Que o relacionamento é bem isso. Olhar o diferente e acolher. Muito obrigada, Fer. E eu vou seguir a mesma linha do Alex, né? E o que fica bom pra você? Né? O que fica bom pra mim? Como é isso pra mim? E como o Alex falou antes sobre 10 lições pra uma vida não sei o que, né? É uma caixinha. E nós somos seres únicos. Cada relação é única. A experiência que eu tenho agora, aos 44, vai ser diferente da que eu vou ter daqui a uns anos e é diferente da que eu tive ano passado. Nós estamos mudando. O meu rosto não era assim. Né? Então, a gente segue nesse movimento de conhecer o novo em nós, através do outro. Né? Que possamos estar abertos a isso. Maravilha, isso aí. Então, agradecendo a vocês que estão aqui comigo, a quem está em casa e nos acompanhou no dia de hoje. Quero também citar novamente os nossos patrocinadores que fazem com que esse conteúdo chegue até você. A Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega de satisfação. Supermercados Lorenzetti, o endereço das melhores compras. Casa Gamba, especialistas em você. Restaurante e Cantina Mascarão, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Casa dos Condomínios, tudo para sua casa e condomínio no centro de Veranópolis. Lojas Regla, viva novos caminhos. E Prana Energia Vital, que leva terapias para a tua vida. Até a próxima!